Sobre o caso do ex-presidente Lula, na verdade, a gente conversa agora com o jurista Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça. Olá, Eugênio, muito bem-vindo aqui no Bom para Todos, um prazer conversar com você. Boa tarde, para mim é uma grande satisfação estar aí com vocês de novo. Eugênio Aragão, a última notícia é que a defesa do ex-presidente pediu celeridade ao STF no julgamento do caso da suspeição de Sérgio Moro. Por enquanto, o que a gente sabe é que a juíza Carolina Lebos pediu, enfim, para que a Polícia Federal apresente a conduta do ex-presidente para, com isso, definir, e mais a manifestação da defesa, definir se Lula continua nesse regime fechado ou vai para o regime semiaberto. Ontem ele se manifestou em relação a isso, não quer, por conta de alguns obstáculos que podem ser colocados. Como você avalia essa situação nesse momento? Olha, em primeiro lugar, é inusitado por parte da Lava Jato, né? Não é que seja inusitado em relação ao Ministério Público. É normal o Ministério Público se preocupar com a progressão do regime e pedir progressão de regime para os presos. Um Ministério Público, digamos assim, consciente, defensor dos direitos, né? Esse normalmente, que é também custo aos leges, que é fiscal da lei, ele costuma fazer isso em vários estados do Brasil. Mas a Lava Jato nunca fez, porque a Lava Jato tem se visto muito mais como parte acusatória do que como fiscal da lei. Então ela nunca fez isso com nenhum outro preso. Ou seja, toda a bondade é muita, né? A gente começa a desconfiar, né? O que tem por trás disso, né? O fato é o seguinte: Lula já há muito tempo, não é de hoje, ele assumiu essa posição de que ele não aceita qualquer tipo de benefício a não ser a sua completa inocência, ou seja, a sua absolvição. Outro benefício ele não aceita, ou seja, quem o colocou lá no cárcere tem que viver com isso. Não é ele que vai facilitar a vida deles. Agora, o que se pergunta é o seguinte: se o Ministério Público, inusitadamente aqui no caso da Lava Jato, resolve pedir, sabendo que o acusado, no caso ele ainda é acusado, ele não é condenado, porque ainda não transitou em julgado, é uma mera execução provisória. Se o acusado que está cumprindo a pena provisoriamente, se ele se recusar, o que o Ministério Público, o que o juiz pode fazer? As opiniões parecem que estão divididas. Há alguns que entendem que, se o juiz determinar a progressão de regime, ele não pode se furtar, né? Porque o cárcere é um local público e se o Estado não quiser mais tê-lo dentro do cárcere, ele não ficará mais dentro do cárcere. Isso daí seria uma posição muito simplória. Por quê? Porque a progressão de regime sempre está atrelada a condições, né? Condições de colaboração do apenado. Então, ele, por exemplo, ele tem que concordar com as condições que forem impostas a ele. Por exemplo, de não se ausentar de casa nos fins de semana, não se ausentar à noite, ainda que não coloquem a tornozeleira, né? Se apresentar em juízo tantas e tantas vezes, etc. e tal, né? Esse tipo de condição costumam fazer. Bom, é só ele dizer o seguinte: eu não quero cumprir condição nenhuma, vocês não vão ter minha assinatura do de acordo, né? Só resta, nesse caso, ao juiz fazer duas coisas. Ou então dizer, bom, então você fica no regime fechado, já que você não quer concordar com as condições do semiaberto, né? Ou então o juiz cede e diz, tá bom, eu vou lhe dar então o semiaberto, em confiança, e não vou estabelecer condição nenhuma. Isso já aconteceu alguma vez? Olha, não é usual, isso não é usual. Mas o juiz, levando em consideração que o réu ou que o apenado, ele tem conduta absolutamente tranquila, que não demonstrou nenhuma intenção de se evadir do cumprimento da pena, assim,
não vejo razão de condicionar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Evidentemente, se ele voltar a delinquir, ele regride ao regime fechado. Sim. Se ele disser isso, vai ficar numa situação curiosa, porque não tem condições para o presidente Lula se recusar, né? E aí realmente vai ser uma briga muito curiosa, porque a defesa vai ter que ir ao tribunal para sustentar o seu direito de ficar no regime fechado enquanto não resolvido sobre a sua inocência definitiva. Isso é um assunto bastante, vamos dizer, acadêmico, né? Pode a defesa fazer isso? A defesa pode se recusar, né, a progressão da pena que é estabelecida sem condição nenhuma, significa sem que se peça a colaboração do apenado? Essa é uma pergunta muito curiosa, né? Vamos esperar o próximo capítulo e a gente volta a conversar essa semana? Pode ser, ministro? Pode ser, pode ser. Combinado. Agradeço muito a sua participação e as explicações. Um abraço, até a próxima, então. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.